Hoje tá assim, você não pode questionar o passado da pessoa e também o porquê dela se converteu de uma hora para outra. Possivelmente você já viu aquela cena várias vezes, não é? A pessoa viveu a vida inteira de um jeito, que vocês sabem muito bem, fez escolhas complicadas, se envolveu com gente que não somava em nada, né? E até teve filhos de relacionamentos diferentes. E muitas vezes ficou rodando em histórias que não deram certo. Mas aí, de repente, encontra uma igreja e decide começar do zero, como se apertasse um botão de reset. E ai de você se começa a questionar e querer saber o porquê dessa conversão, e muitas vezes elas se convertem para tentar mascarar o seu passado. E aí vem um detalhe curioso: quando você toca no assunto do passado dela, parece que mexeu numa ferida. É meio que um desconforto. É quase algo proibido de se falar, porque, querendo ou não, entra no campo da religião, que muitas vocês sabem que é meio que uma espécie de escudo, né? Mas será que não dá para conversar sobre isso e o porquê disso está acontecendo em grande parte nos dias de hoje? Então é sobre isso que eu quero falar com vocês no vídeo de hoje. E deixando claro logo de antemão que esse vídeo não é para atacar nenhuma religião ou julgar ninguém, é apenas mostrando um lado que ninguém quer conversar ou quando conversa todo mundo já começa a se defender e não gosta de ouvir a verdade. Porque se vocês acompanham meus vídeos, sabe que eu dou minha opinião sincera e também baseado em dados. Então logo de começo eu já quero saber a sua resposta para essa pergunta. O famoso zerar o passado na igreja. Por que ninguém gosta de tocar nesse assunto nas conversas? É medo de julgamento ou porque não gostam de enfrentar a realidade do seu passado? E se você ficou curioso para saber a minha opinião e os dados, fique até o final. E antes de começar o vídeo, como de costume, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. E aqui no YouTube tem uma opção chamada Hypar, que aparece logo após quando você curte o vídeo ou arrasta para o lado. E também, se você gosta do meu conteúdo, gosta dos meus vídeos, se possível deixe um valeu demais aqui para me ajudar financeiramente. E logo abaixo aqui na descrição tem um apoia-se que você pode contribuir com qualquer valor mensalmente, que já me ajuda muito mesmo, porque, que nem eu já falei para vocês em outros vídeos, determinados temas que eu faço aqui no YouTube, que eu posto os vídeos, a monetização é limitada ou às vezes nem é monetizada. Então, para me incentivar a manter a constância aqui da publicação dos vídeos, me ajude com Valeu Demais ou no Apoia-se, beleza? Então, chega de enrolação e vambora. Bom, para começar a nossa conversa, eu vou dizer uma coisa que ninguém quer aceitar, mas é uma verdade. Nem toda conversão é autêntica. Existe sim gente que usa a religião como uma espécie de lavagem de reputação social, acesso a uma nova rede social e é fuga, né, de consequências do passado, que no decorrer do vídeo eu vou explicar mais detalhadamente. E também tem uma coisa que eu chamo de marketing pessoal, que é meio para conquistar parceiros de valor, né? Que nem eu já fiz vídeos aqui explicando que agora ela quer um homem de verdade, né? E, né, gente, eu sei que não são todas as mulheres, é uma maneira geral. E nesse vídeo eu vou falar especificamente do caso dessas mulheres que se convertem por conta de meio que apagar o passado, de não quererem aceitar as consequências do que elas fizeram, ok? E tem algumas coisas que dá pra você identificar logo de começo quando isso acontece. E que eu posso falar aqui pra vocês que é tipo assim, uma mudança súbita e radical demais. Eu nem preciso nem falar pra vocês, certos famosos, que aconteceu isso, né? Uma hora era X pessoa, depois virou outra pessoa, uma hora pra outra, né? E querendo ou não, eu posso dar minha opinião sobre isso, como eu já passei grande parte na igreja. A transformação genuína leva tempo, sim. Existem exceções, mas não são as regras. Cara, de uma hora para outra você vai ter uma mudança súbita, sabe? E eu, na minha opinião, eu não acredito nisso, sabe? Eu acho que tem, né, um pezinho, que nem eu falei pra vocês, sobre essa tal, né, lavagem de reputação social. E também um ponto é o discurso versus a prática, né? Repara pra você ver, essas pessoas que fizeram coisas, né? Você é muito bem lá no mundão aí, falam muito de valores, de princípios e valores que querem isso e aquilo, mas não demonstram nas ações, que vocês possivelmente já viram nas redes sociais muito bem isso. E existe uma explicação bem clara para tudo isso, né? Porque elas se incomodam quando a gente fala do passado.
É quando a pessoa encontrar a fé, né, ela cria meio que uma nova identidade, né. Só que se alguém cutuca o passado dela, é como se colocasse em dúvida se essa nova identidade é real. E a psicologia chama isso de dissonância. O cérebro não gosta quando a gente lembra de coisas que não combinam com a versão atual de nós mesmos. E quando envolve a religião, que é um tema central do vídeo, esse desconforto é ainda maior. Porque não é só que, eu mudei porque quis. É algo tipo assim, eu mudei porque Deus me transformou, sabe? É sempre aquela muleta de meio que justificar tudo aquilo que você fez de errado por uma coisa que Deus agora transformou você e você não gosta de assumir as consequências do seu passado. E quando você questiona essa pessoa, parece que você está questionando a fé, né? Parece que tá questionando Deus. E não é apenas a pessoa em si. Mas aí vem uma parte que também incomoda muita gente. Principalmente o lado pouco dos homens, né? Para montar esse roteiro de vídeo, eu vi vídeos de outras pessoas falando, redes sociais, discussão, isso, aquilo. Porque, gente, a gente sabe aqui, para você exigir uma coisa da pessoa, pelo menos você tem que estar, né, alinhado na mesma linha de raciocínio, a mesma linha de princípios e valores. Beleza? Isso é algo que ninguém quer aceitar, mas é uma verdade. Antes, né, algumas mulheres tiveram uma vida super intensa, cheia de emoções e escolhas arriscadas, se é assim que eu posso dizer. E agora, de uma hora para outra, na igreja, passaram a exigir um companheiro perfeito, né? Trabalhador, fiel, estável e com caráter. Mas fica aquele contraste. Se o passado dela deve ser esquecido, por que o presente do homem vai ser examinado de lupa, não é? É nesse ponto que nasce a sensação de injustiça para muitas pessoas. Porque, ó, fez assim comigo. Eu pintei e bordei no mundão aí, fiz isso, aquilo, tal, curti a vida que tinha que curtir, aí chegou uma certa idade, eu decidi aposentar, né, dessa vida e passei agora a querer uma pessoa de caráter, que tenha princípios e valores, que não tenha um passado tão comprometedor como o meu. Isso parece algo tão hipócrita da minha parte, mas a realidade é que acontece, sim, muito nos dias de hoje, principalmente na igreja. É que nem eu já deixei claro aqui pra vocês, eu estou falando no caso dessas mulheres que meio que tiveram, né, na fé, meio que uma máscara, né, para esconder, para apagar seu passado e não gostam de ser questionadas. Também vocês separaram que virou agora um novo padrão de exigência, né? E também, querendo ou não, refletiu na realidade dos relacionamentos, né? Pensa assim comigo, por que uma pessoa que teve um histórico, né, mais intenso, se é que você me entende, agora exige um parceiro puro ou de valor? A resposta eu posso até dar para vocês na psicologia, que a psicologia fala que é meio que uma projeção na busca por coerência interna. A pessoa genuinamente mudou seus valores e agora busca alguém alinhado com esses novos padrões. Ó, vou fazer uma lógica bem simples para vocês. Se eu era viciado em comer fast food, aí eu me transformei numa pessoa fitness. É natural que um parceiro que também valorize a sua saúde, que tenha uma vida ativa nesse ambiente. Aí o problema surge quando as pessoas questionam: mas você não comia fast food antes? Praticamente a mesma analogia quando a pessoa convertida sente que isso é irrelevante, porque ela meio que não é mais a mesma pessoa, entre aspas, né? Na cabeça dela faz todo sentido isso. E aqui mora um conflito social. As pessoas veem como hipocrisia porque julgam pelo histórico, enquanto a pessoa convertida julga pela identidade atual. Um exemplo prático aqui: uma mulher que teve mais de 50 parceiros se converte. Agora só quer casar com uma pessoa virgem ou com um homem evangélico que tenha princípios e valores, que seja trabalhador, fiel e os outros atributos. Na cabeça dela, faz sentido, porque ela quer alguém que sempre viveu os valores que agora ela abraça. E para os outros parece incoerente e é uma hipocrisia. É que nem eu disse anteriormente, uma conversão genuína inclui assumir a responsabilidade pelo seu passado, que aceita as consequências do mesmo. Por exemplo, se ela tem filhos de pais diferentes, isso não desaparece com a conversão. Se ela curtiu a vida aí, fez o que fez, ela precisa saber que essa consequência vai aparecer, querendo ou não. E a religião não é uma borracha mágica que apaga o passado. É uma ferramenta, sim, de transformação para o futuro, para quem aceita de verdade. E a pergunta que eu fiz no começo para vocês
porque elas não gostam de ser contrariadas nesse assunto? Cara, na minha opinião, eu acho que é porque envolve a questão da fé, né? Porque a fé toca em valores sagrados. Segundo, né, Jonathan Waite, que estuda moralidade, quando o valor é visto como sagrado, ele não pode ser negociado. Então, se alguém questiona, vira meio que uma espécie de ofensa, né? É por isso que tanta gente não aceita esse debate quando o assunto mistura o passado com a religião. No fim das contas, não é sobre julgar ou não julgar, é sobre verdade. Sim, todo mundo tem direito de recomeçar, e a fé é um caminho poderoso para isso, beleza? Mas o passado não desaparece só porque a gente entrou na igreja. Ele continuará lá. E querer ou não, você aceitando ou não, você vai colher cedo ou tarde as consequências das suas atitudes do passado. Então a pergunta que fica é: será que o problema é realmente a igreja? Ou é a forma como as pessoas tentam usar a fé como escudo contra qualquer reflexão? Fica esse questionamento também para vocês deixarem a sua opinião nos comentários. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Se você concorda ou discorda ou quer acrescentar algo, deixa aqui nos comentários. E também deixa aqui o próximo tema de vídeo que vocês queiram que eu dê minha opinião. E antes de sair do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Sucesso para todo mundo e até a próxima!